O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, fez um convite ao presidente da República para uma conversa. Nessa conversa, que durou 20 minutos, segundo os próprios, simplesmente o Bolsonaro sai mais ou menos manso e faz uma declaração ridícula, dizendo que ele nada tem contra o Supremo Tribunal Federal, mas que ele tem um problema com o ministro. Ora, briga de gangue se resolve no meio da rua. Ninguém pode ter um problema com o ministro do Supremo, ninguém pode ter um problema com o juiz ou com o promotor de justiça da sua cidade, e aí você ataca o Poder Judiciário por isso? Se torna ridículo. O que Bolsonaro fez contra o ministro do Supremo Tribunal Federal foi coisa de rapariga de beira de cais, ou seja, aquela que lhe esculhamba todo porque você não deu algum tipo de vantagem a ela. Essa história de que as urnas não são confiáveis e tem um homem no Brasil que diz que pode provar, jogando uma moeda 231 vezes e que aí o retrato da moeda vai se repetir e tal. Quer dizer, essa teoria é ridícula, né? Mesmo porque o próprio ministro Gilmar Mendes disse, ora, se tivesse fraude na urna, quem é que votaria, como é que se elegeria Bia Kicis ou Carla Zambelli, por exemplo? Em lugar nenhum do mundo. Onde iriam se eleger, por exemplo, aquele pastor idiota que chama Ottoni lá no Rio de Janeiro? Bom, considerando isso, claro que a parte política de candidatos, de partido político, isso é uma história. Agora, um poder institucional, como o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, ele tem que agir de acordo com a Constituição Federal. Então, não importa que seja presidente, ou que sejam os três patetas que estão hoje na direção das Forças Armadas, simplesmente o que vale é o que está escrito. O direito brasileiro, ele é direito positivo, ou seja, está escrito na Constituição Federal de que nós temos três poderes na República: legislativo, executivo e judiciário. Ora, o poder que regula os dois é exatamente o poder judiciário. Mas não é fulano ou beltrano, não é para fulanizar, né? Nenhum ministro é o tribunal institucionalmente falando. Ou seja, você pega a Constituição Federal e coloca os freios necessários para a verdadeira, boa convivência, enfim, tudo que seja de bom para a comunidade brasileira. O que não se pode aceitar é que um funcionário do governo, do Poder Executivo, como um comandante das Forças Armadas, ameace alguém pela arma das forças, da aeronáutica. Isso é coisa de bandido, coisa de lampião. Por quê? Enquanto um cidadão ameaçar o outro, o Código Penal está ali para poder fazer o freio. Mas ninguém pode, em nome de uma força de segurança nacional, simplesmente ameaçar um poder ou qualquer pessoa que seja. Como disse o Pateta, que um homem armado não ameaça. Ora, ele não é um homem armado, ele é um comandante da Força Aérea para agir em defesa da pátria, não é para atirar em ninguém. Quem anda armado querendo atirar em alguém é bandido. O cidadão de bem não anda armado, isso não existe. Cabe a quê? A polícia militar anda armada porque ela tem enfrentamento com o bandido. Mas o comandante da aeronáutica não tem enfrentamento com ninguém. A arma da aeronáutica é avião bombardeando. Então ele vai mandar bombardear o Congresso Nacional? Então, mas esse comentário não é nem para falar sobre isso. É que diante de tantas coisas acontecendo, se esperava, por exemplo, que o juiz, o presidente do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, tivesse coragem, honrasse o cargo, honrasse a cadeira que senta, para não ficar menor
do que a cadeira. E o que fez hoje o ministro Fux, ontem, desculpe, foi simplesmente uma covardia tremenda. Não se convida o agressor para acordo. Quem faz acordo é juiz arbitral. É juiz arbitral que tem em qualquer lugar do Brasil. Quem faz acordo é junta de conciliação. Supremo Tribunal Federal não concilia. Supremo Tribunal Federal julga. Portanto, o presidente da República atravessou a linha, ele teria que ser punido de acordo com o que está escrito na Constituição. E, infelizmente, Luiz Fux, que tem o cabelo grande, arrumado, simplesmente tem as ideias curtas e uma covardia gigantesca. E todo mundo sabe que existe um ditado no Poder Legislativo, no meio dos advogados, que diz o seguinte: é melhor soltar um ladrão do que confiar num juiz covarde. Bom dia.